Crimes Passionais. Esse é o 5º capítulo do livro. Logo no começo, a Lisa já relata uma situação dela com o filho dela pequenininho. E eu vou passar uma situação que acontece aqui em casa. A Mariela nunca consegue aceitar que ela precisa descansar. Então, sempre quando ela tá cansada, ela fica brava, ela bate o pé, ela desobedece. E uma coisa que é pra ser um simples se trocar, vira uma briga, vira uma situação péssima, porque simplesmente ela não quer. Ok, Maria tem 6 anos. Tudo bem ela agir dessa forma, porque ela ainda está aprendendo a lidar com as emoções, né? A gente vai conversando com ela, vai explicando e hoje ela já entende muito melhor. Agora, eu vou falar sobre mim. Porque muitas vezes eu tô muito cansada, porque a minha rotina, ela é pesada. Eu tenho 2 filhos, eu trabalho, eu tenho as tarefas de casa. Então é uma rotina pesada que às vezes eu fico muito cansada, né? Vou acumulando esse cansaço e essa emoção, ela começa a gritar dentro de mim. E como que eu reajo com isso? Da pior forma, né? Por mais que eu sei qual é a forma que eu tenho que reagir, às vezes eu não consigo. Não são todas as vezes, mas às vezes eu não consigo. Exemplo, eu tô muito cansada. E eu tô vendo que ninguém tá vendo que eu tô cansada. Porque eu criei expectativas na minha cabeça de que o Rodrigo ou a Maria visse que eu estou cansada e fossem me ajudar. Ou falasse assim, senta que a gente vai fazer tal coisa. Mas só que eu criei aquilo dentro da minha cabeça e eu não falei nada pra ninguém. E aí eu vou batendo o pé, eu faço barulho pra fazer as coisas em casa, bufo, mas eu não sento e falo, gente, eu estou cansada, tem como vocês fazerem pra mim? Porque às vezes parece, né, que é óbvio, mas não é óbvio, precisa ser falado. Então, pra mim, isso já não pode acontecer. Agora pra Maria, ok. Mas, quando eu vejo que eu estou nesse ponto, eu sei que algo de ruim pode acontecer. Porque o Rodrigo pode se ofender com a minha atitude. E aí vira um ofende o outro, um ofende o outro, um ofende o outro. E eu não quero chegar nisso. Às vezes, ele tem que me dar um chega pra lá e eu entender. Mas, muitas vezes eu mesmo falo, Monique, pera, fecha a porta aqui, faz o que você tem que fazer, ora, fala com Deus e pronto, né? E por que é necessário fazer isso? Porque se a gente já entra naquele jogo de ofensa que a gente já falou, a gente leva pra raiva e pra fúria, a gente acaba tendo um sentimento que a Lisa fala nesse capítulo, que é crime passional. Passional vem de paixão. É como se a gente tivesse uma paixão pelo sentimento da ofensa, que leva à raiva e à fúria, que a gente não consegue deixar esse sentimento, né? Quando a gente fala a paixão cega, exatamente isso, a gente fica cego e parece que a gente está apaixonado por aquilo. Isso é péssimo e a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente deixa que isso aconteça, a gente faz um mal. Quando a gente faz o mal, já sabemos, né, que estamos pecando. E ela fala que muitas vezes a gente, sem ter o conhecimento ou ser uma coisa repetida na nossa vida, né, que vem de gerações, a gente fala que quando a gente tá nessa de fazer o mal, Deus está nos tentando. E ela fala que isso é extremamente errado. Eu vou deixar aqui 2 capítulos de Tiago pra gente entender isso e confirmar isso. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. As provações e tentações são aquelas situações difíceis que chegam na nossa frente. Porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca está tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. E o que a gente aprende aqui, né? Como eu já falei, as provações e as tentações são as coisas que as pessoas fazem de mal pra gente. Então, quando a gente reage àquilo com mal, a gente já não pode colocar Deus ali no meio, porque a gente já tá indo com a nossa própria sabedoria. Porque se a gente for pela sabedoria de Deus, a gente olha aquela provação e a gente simplesmente responde com bondade, ou simplesmente a gente fica quieto até que aquilo passe dentro da gente. Então, quando fazemos o mal, é colheita das nossas próprias atitudes. Porque se estamos escolhendo fazer o mal e não nos responsabilizamos por isso, foi inevitável, eu não consegui me controlar, estamos indo em contramão ao que diz a palavra de Deus, que em Cristo podemos todas as coisas, né? Então, se em Cristo nós podemos todas as coisas, o que é simplesmente não reagir o mal com o mal? E para o mal, a gente acaba chegando no ódio, odiar alguém. Isso repetidamente
gera o sentimento de ódio. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, se a gente não consegue controlar esse sentimento de raiva, fúria, e a gente acaba chegando no ódio, nós, nos céus, somos considerados assassinos. Pode ser até injusto, mas só que quem é cristão sabe que nós não somos governadas pela lei dessa terra, mas pelas prescrições do céu. Ou seja, se já é difícil para quem não é cristão, imagina para quem é. Que a gente não precisa de fato assassinar alguém para sermos considerados assassinos. Muito difícil, né? Pois é. Então eu peço, se você lembrou de alguém agora, neste momento, que você tenha o sentimento de ódio, que você pense nisso agora e vá limpando o seu coração. Por quê? Porque nós devemos fazer isso como cristão. Então, é tão sério isso que um cristão ele tem que estar tão longe de cometer um crime de fato, né? Um crime que seja considerado crime nessa terra, que praticamente não existe uma desculpa, né? Para que tenha feito isso. Porque se só o nosso sentimento já é considerado um crime para os céus, o que dirá, né? A hora que você passa toda essas camadas para chegar realmente num crime de verdade aqui na terra. Muito complicado. Então, a gente precisa vigiar cada sentimento nosso, né? Cada atitude nossa, por menor que seja. Tirar vantagem, pequenas mentiras, nada demais. Sabe aquela mentirinha, aquele tirar vantagem para pagar menos, tirar vantagem para se livrar de algo, né? Uma mentira. Importante é que a gente sempre fique blindados de qualquer mentira, qualquer sentimento ruim. A gente vê que a gente não pode deslizar no pequeno, porque o deslize no pequeno, ele leva a coisas destrutivas. Exemplo, você não vai acordar hoje e falar assim, ai, eu vou trair meu esposo. Não, isso vai gerando pequenas atitudes de mau caráter que você vai tendo, como pequenas mentiras, pequenas omissões. E aí isso vai te moldando, porque você vai tendo a sensação de que você vai tendo uma vantagem nessas atitudes, e aí vai levando a coisas piores. Ai, Monique, isso é um exagero? Não, não é um exagero. Não é um exagero. Então, a gente precisa vigiar em cada coisa, a gente precisa obedecer a cada coisa, e para isso a gente precisa saber o que a gente pode e o que a gente não pode lendo a Bíblia. Peço para que nós tenhamos essa atitude daqui para frente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então conheça o que está escrito, para que a gente não caia, né, em crimes passionais. Até o próximo episódio.